Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Alexandro, no nosso podcast diário, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida nesse momento, nessa hora. É claro que você deve se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, deve compartilhar com mais pessoas a mensagem de hoje, deve sim colocar nos comentários de onde você está ouvindo a mensagem, deixe o seu like e vamos para a mensagem. A nossa última mensagem, nós falávamos acerca do profeta Elias e de algumas de suas orações. Nós temos que compreender que, assim como o profeta Elias, ele preparou o ambiente para que um milagre acontecesse, assim como o profeta Elias, ele vivia debaixo da agenda de Deus, fazendo segundo aquilo que o Senhor determinara, Elias também teve momentos inusitados da sua fé. Eu gostaria de ir lá para o início, sabe? Aquele momento em que Elias, ele ora para que não chova sobre a terra. Nós falávamos acerca do momento que ele orou para que chovesse. Mas eu gostaria de voltar um pouco no tempo para o momento que ele orou para que não chovesse sobre a terra. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 17, diz assim, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, como nós já sabemos, era o rei naquela época, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veja bem, 3 coisas nós temos que observar aqui nessa mensagem. Primeiro, Elias foi aquele que procurou o rei Acabe. Elias foi aquele que procurou o rei Acabe. A Bíblia não fala se Elias estava chateado porque o rei Acabe era extremamente desobediente a Deus, mesmo conhecendo a sua vontade, a vontade de Deus. Se o Elias estava chateado porque o povo estava rebelde, o povo estava dividido naquela época e, consequentemente, também longe de Deus, a situação ela não nos é clara. Porém, o que é claro é que Elias, ele toma as dores de Deus e Elias, ele procura o rei Acabe, dessa feita, para fazer uma declaração. E a declaração de Elias, em forma de oração também, é que durante alguns anos não iria chover sobre aquela terra. E ele fala também que ele está falando aquilo porque ele é servo do Senhor. Ele coloca Deus na questão, porque ele é servo do Senhor. E Deus, o Senhor, está perante ele. Elias, vive na face do Senhor, diante do Senhor, servindo ao Senhor diariamente. Então o fato é que Elias, ele toma as dores de Deus e ele vai para cima do rei Acabe. E ali ele declara que durante alguns anos não iria chover sobre a face da terra. E uma outra coisa muito importante é que ele diz aqui, segundo a minha palavra. Ele estava falando em nome dele. Elias, ele estava falando que, segundo a palavra dele, é que não iria chover sobre a face da terra. Com certeza, a atitude de Elias teve consequências. Por quê? Teve consequências porque ele ali desafiou um rei, que por trás dele havia um exército, que por trás dele havia um povo. Então, Deus, vendo que o profeta dele havia falado aquilo, Deus veio com uma palavra sobre Elias e dizendo, olha só, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, Elias e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto às torrentes de Querite, fronteira ao Jordão.
Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente diariamente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Você vê que Deus, ele honrou a palavra do profeta, até porque Elias deixou claro que ele era um servo de Deus, que ele servia a Deus diariamente, o Deus cuja face eu estou diariamente. Ele é o meu Deus, é Ele que eu sirvo. Então agora eu estou declarando, segundo a minha palavra, que não vai chover. E não choveu mesmo. Então Deus, ele pega o profeta, que ele tanto prezava pela vida do profeta, leva para um lugar distante e lá o sustenta com a torrente de águas, né, que passava por ali, e pão e carne que os corvos traziam para Elias. É claro que a oração de Elias teve consequências, porque logo em seguida, até mesmo o riacho que ele bebia da água se secou, né? Porque não chovia. E não chovia por quê? Porque Elias havia dito que não ia chover. Então, nós devemos entender que quando nós oramos em nome do Senhor, e principalmente quando você, meu irmão, minha irmã, ou eu, oro em nome do Senhor, e mais, além de você orar em nome do Senhor, declarar algo em nome do Senhor, você ainda tem vida com Deus, que isso aí é muito importante. Deus, ele honra a palavra que sai da nossa boca. Mas nós devemos tomar muito cuidado se aquela oração, ela não vai gerar, quer dizer, com certeza ela vai gerar consequências, mas se aquilo que você está falando vai gerar consequências boas ou ruins, porque a Bíblia diz que realmente aquele rei sentiu, aquele povo sentiu, porque a terra não recebeu mais chuva, não recebeu mais orvalho, as sementes elas se perderam, a lavoura ela foi naquele ano muito ruim, não houve quase colheita, a escassez de alimento, houve escassez de água. Tudo aquilo, a oração de Elias provocou algo sem precedentes na história daquele país. Porém, o Elias também sentiu, porque chegou a hora que nem água para beber ele tinha. Então, tudo foi afetado por aquela declaração. Nós devemos tomar muito cuidado quando a gente ora em nome do Senhor, e mesmo você que tem vida com Deus, você que vai na igreja, você que ora no seu quarto antes de dormir, você que é temente a Deus, você que é dizimista, ofertante, você que busca a presença de Deus, você que lê e pratica a palavra, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ora em nome do Senhor, porque aquela oração, ela tem consequências, né? A gente percebe, por exemplo, que a coisa mais sensata a fazer é o que o Senhor Jesus ele fez, quando ele disse: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Quer dizer, ele queria que Deus afastasse ele da possibilidade de padecer na caminhada até o Calvário e a crucificação, mas que a vontade de Deus prevalecesse. Então Deus, ao invés de remover o sacrifício da cruz, que era necessário, Deus deu forças ao Filho dele, Jesus, para que fosse até o fim, para que completasse a caminhada. E depois o ressuscitou ao terceiro dia. Então, muitas vezes, vai querer sair da sua boca uma declaração, uma oração, para que você peça que Deus acabe imediatamente com alguma coisa que está se fazendo, acontecendo na tua vida, talvez uma coisa que te coloque debaixo de uma pressão muito grande, ou debaixo de uma situação, no mínimo, né? No mínimo angustiante ou desconfortável, mas perceba, se aquela situação ela não está te mostrando algo, te ensinando algo, te revelando algo, provando algo para você, trazendo uma lição para você, trazendo um amadurecimento para você, porque talvez se você orar para Deus interromper aquilo, Deus ele vai perder uma grande oportunidade de te ensinar uma grande lição e você de aprender alguma coisa. Então, muitas vezes você deve sim orar
para que Deus afaste algo de você, como eu já disse, que está trazendo angústia, que está te trazendo desconforto. Mas perceba, tenha a sensibilidade de dizer, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Porque se você orar para Deus eliminar aquilo, ou fazer parar imediatamente com aquilo, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se você acredita na sua oração, Ele vai fazer. Mas tudo tem consequências, tá bom? Eu vou terminar agora falando sobre isso. Tudo tem consequências. Segundo a palavra de Elias, foi que parou de chover. E olha que toda a terra sentiu. E é interessante que aquilo que ele determinou que não ia mais acontecer, que era a chuva, foi através dele mesmo que a chuva veio sobre a terra. Então, essas orações de Elias, elas nos ensinam bastante, não é verdade? Então, vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós devemos aprender com o profeta Elias, aprender com as lições que ele deixa na sua palavra. Que muitas vezes, meu Pai, nós somos incitados a tomar as dores de Deus e querer agir. Elias, ele agiu, ele orou, ele declarou e realmente aquilo que ele falou aconteceu. Houve consequências, Senhor? Houve. E com certeza haverá consequências nas nossas orações. Nós devemos tomar muito cuidado para que, por mais que aquele problema ou aquela situação seja algo extremamente penoso para nós, ver se aquilo o Senhor não está tentando nos mostrar algo, nos ensinar algo. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Muitas vezes a oração de Elias, ela entra em confronto com a oração do Senhor Jesus, que é que seja feita a tua vontade. Abençoa, meu Deus, para que essa pessoa tenha discernimento, tenha a direção. E se de fato ela for para cima e declarar que aquele mal, ou que aquele problema, ou que aquela situação, ela venha acabar imediatamente, que as consequências sejam benéficas, sejam para o bem. Abençoa esse copo com água e no momento que ela beber dessa água, ela receba virtude, ela receba o poder de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã, no nome de Jesus. Amanhã tem mensagem nova, hein?